Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa, a playlist incrível que eu tô preparando para você, que eu tenho certeza que você vai amar. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Para você que não sabe ainda, essa playlist é sobre separação de misturas. Nessa playlist eu vou trabalhar sobre tudo mesmo que você precisa saber. Vai ter resolução de exercício, vai ter tudo que você precisa saber, você precisa ter conhecimento para ir bem no vestibular ou naquela prova que você vai fazer amanhã, tudo bem? Então vamos lá, para você que tá seguindo fielmente essa playlist, você já sabe que a gente trabalhou já com seis processos de separação de misturas nas duas aulas anteriores. Nessa, agora eu vou te introduzir mais 3 separações de misturas. A gente vai falar sobre a fusão fracionada, vamos falar também sobre a solidificação fracionada e a cristalização fracionada, também conhecido como evaporação. Exatamente, você já percebeu que hoje a gente vai falar muito essa palavra aqui, ó, fracionada. Aparece nos 3 casos que eu vou abordar hoje e você vai entender muito bem como que a gente trabalha com isso. Mas eu peço que antes de começar essa videoaula, você que não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva, por favor, ative o sininho de notificações, deixe seu like e comente. Cara, isso é de graça pra você, não custa nada, de verdade, não custa nada, mas pra mim ajuda bastante, dá trabalho fazer essas videoaulas, eu gravo sozinho, eu edito sozinho e dá muito trabalho. Então se você puder me ajudar dessa maneira, por favor, faça isso que eu tenho certeza que você tá me retribuindo de uma maneira muito forte e vai me ajudar bastante. Tudo bem? Agora vamos dar continuidade a essa videoaula? Vamos lá, ó. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre a fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? Antes, a gente tem que entender o que é fusão, certo? A fusão é nada mais, nada menos, de maneira muito resumida, ela é o quê? É a passagem do estado físico sólido para o líquido. Ou seja, a gente vai ter uma matéria no estado sólido e vai passar ela para o estado líquido. Quando tem essa passagem, a gente chama de fusão, certo? Então, nesse caso, a gente já sabe que esse processo de separação, ele vai ser por meio do quê? Passar do estado sólido para o estado líquido. Então vamos lá, ó. Então o que é a fusão fracionada? É uma separação por meio do ponto de fusão. Mas como assim o ponto de fusão? Eu já não te falei que a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido? Isso acontece de acordo com o ponto de fusão, ou seja, a temperatura de fusão de cada substância. Como assim? Por exemplo, o ferro, ele vai passar do estado sólido para o líquido, ou seja, o ponto de fusão do ferro é em 1536 graus Celsius. Isto é, se a gente tem temperaturas menores do que essa, como por exemplo 1400 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido. Se eu tiver temperaturas maiores, ou seja, 1600 graus Celsius, ele já vai estar no estado líquido. Por quê? Porque passou do ponto de fusão. Então, nesse ponto, a gente tem que entender muito bem, ó. Se tiver abaixo do ponto de fusão, não teve a passagem ainda do estado sólido para o líquido. Logo, vai estar ainda no estado sólido. Se eu passei desse ponto de fusão, a gente já vai ter a passagem, então vai estar no estado líquido, tudo bem? No caso aqui do chumbo, por exemplo, uma temperatura de 300 graus Celsius está abaixo a temperatura de fusão. Dessa forma, vai estar no estado sólido. Se eu tiver uma temperatura 400 graus Celsius, a gente já vai ter uma temperatura superior, ou seja, uma temperatura maior do que o ponto de fusão no caso do chumbo. Então, o chumbo vai estar no estado líquido, tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que a fusão fracionada é uma separação por meio do ponto de fusão. Nesse ponto, aqui eu coloquei para vocês alguns pontos que vocês também precisam saber. Ó, necessita de diferentes pontos de fusão. Como assim? Eu já te falei que é uma separação de misturas. Então, nesse ponto, a gente já sabe que a gente vai ter uma mistura, tudo bem? Como nesse exemplo aqui, ó, ferro mais chumbo. Imagine se você tem uma mistura de ferro mais chumbo e você quer separar essa mistura. Como que você pode fazer? Você pode fazer pela fusão fracionada. Por quê? Pelo primeiro ponto, necessita ter diferentes pontos de fusão. E eu já te mostrei que tem. O ferro, ele tem 1536 graus Celsius como ponto de fusão. O chumbo tem 327 graus Celsius. Mas presta muita atenção, não só necessita ter diferentes pontos de fusão, como também necessita o quê? Ter uma diferença significativa. Não adianta, por exemplo, eu ter aqui 1536 para o ferro e outra substância, sei lá, com 1538. É uma diferença muito pequena. Então, na prática, vai ser muito difícil você fazer uma separação eficaz, ok? Então, para dar certo a fusão fracionada, você precisa sim ter a diferença do ponto de fusão, mas tem que ser uma diferença significativa. Que nem nesse caso aqui, olha, que enquanto o ferro tem 1536 como ponto de fusão, o chumbo tem 327. Convenhamos que isso daqui é uma diferença muito significativa. Então, a gente consegue sim fazer a fusão fracionada. Mas para você entender de uma vez por todas, vai ser o seguinte: você vai ter uma mistura lá, vai ter diferentes pontos de fusão de maneira significativa, essa diferença, e aí você vai começar a aquecer. Por isso que tá aqui, ó, aquecimento, foca nisso. Você vai começar a aquecer aquela mistura de modo que uma substância ela atinja o ponto
ponto de fusão. A partir do momento que atingiu o ponto de fusão, você já vai conseguir separar ela. Como assim, ó? Aqui no caso é uma mistura de ferro e chumbo. Pensa que eu tenho essa mistura em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ok? E aí eu quero separar essa mistura. Em 25 graus Celsius, o que acontece? Esses dois componentes, eles vão estar no estado sólido. Então, para a gente separar ele, a gente vai ter que fazer o quê? Aquecer para passar pelo menos o ponto de fusão de 1. E qual que vai ser o primeiro a passar o ponto de fusão? Conforme a gente vai aquecendo, o primeiro a gente chegar a passar vai ser o chumbo. Por quê? Porque ele tem um menor ponto de fusão. Então, dessa forma, quando a gente for aquecendo, o chumbo ele vai passar do estado sólido para o líquido, enquanto o ferro ele continua no estado sólido. Dessa forma, o que a gente tem que saber? A gente sabe que o menor ponto de fusão fundirá, ou seja, passará do estado sólido para o líquido primeiro. Isto é, de maneira muito resumida então, a gente vai ter a mistura aqui com diferentes pontos de fusão de maneira significativa, a gente vai aquecer essa mistura, aí quando a gente aquece a mistura, um vai fundir e o outro não. Nesse caso aqui, quem vai fundir primeiro é o chumbo. Então o que acontece? A gente vai ter o ferro no estado sólido, o chumbo no estado líquido. Então basta a gente virar o nosso recipiente que o chumbo ele vai escorrer enquanto o ferro ele vai ficar lá. Então assim a gente conseguiu fazer o quê? A gente vai conseguir separar as nossas misturas, ok? Outro exemplo é o alumínio e a água. O ponto de fusão do alumínio é 660 graus Celsius. A água é 0 graus Celsius. Então pensa bem, está numa temperatura de, sei lá, menos 15 graus Celsius. Então nesse ponto, tanto a água quanto o alumínio estão no estado sólido. Se você quiser separar, isso aqui é muito fácil. Basta você começar a aquecer aquela mistura, que vai chegar um ponto que o quê? Que um dos componentes vai passar para o estado líquido, enquanto o outro vai continuar no estado sólido. E quem que é? Aquele que tem o menor ponto de fusão. O menor ponto de fusão, no caso, é a água. Ou seja, quando a gente aquece, a água ela vai passar para o estado líquido e o alumínio vai continuar no estado sólido. Então basta a gente virar o nosso recipiente que a água escorre e o alumínio fica retido. Tudo bem? Tranquilo essa parte, agora vamos pro próximo. Olha, vamos lá. Agora é muito fácil. Você entendeu esse, você vai entender esse, eu tenho certeza que você é capaz de entender e você também é capaz de acertar uma questão no vestibular com isso. Então vem comigo, olha, a solidificação fracionada é muito parecido com esse processo. Por quê? Olha, aqui a gente fala o seguinte, a separação por meio do ponto de solidificação. Como assim, ó? Aqui nesse ponto, a gente tem que saber, a gente vai trabalhar também, de certa forma, com o ponto de fusão. Como assim? Eu coloquei o mesmo exemplo aqui, ó, ferro mais chumbo. Nesse ponto a gente está trabalhando com a solidificação. Como o próprio nome já diz, a solidificação vai ser para a gente passar do estado líquido para o sólido. Calma lá, então quer dizer que é o oposto da fusão? Exatamente. Enquanto a fusão ela passa do sólido para o líquido, a solidificação vai solidificar, ou seja, passar do líquido para o sólido. Então vamos lá. Nesse ponto a gente vai ter que ter diferentes pontos de quê? De solidificação. Mas a gente consegue analisar também pelo ponto de fusão? Consegue também. Porque eu te falei já que se estiver menor que a temperatura do ponto de fusão, ele vai estar no estado sólido. Então é praticamente a mesma coisa. Então vai ter que ter uma diferença significativa no ponto de solidificação, ou também a gente consegue trabalhar com um ponto de fusão, ok? E aquele que tiver o maior ponto de solidificação, ou seja, aquela maior temperatura de solidificação, vai solidificar primeiro, isto é, vai passar para o estado sólido primeiro. Então nesse caso aqui, naquele exemplo do ferro mais chumbo, o ferro tendo o ponto de fusão, eu falei que a gente consegue analisar também pelo ponto de fusão aqui nesse caso, ó. Então o ferro tendo 1536 graus Celsius como ponto de fusão e o chumbo tendo 327 como ponto de fusão, o que a gente já sabe? A gente já sabe o seguinte, esse ponto de fusão é menor que esse ponto de fusão. Então, digamos o seguinte, a gente tem essa mistura aqui numa temperatura de 2500 graus Celsius. Exatamente, uma temperatura muito elevada. Então, o que acontece? Nesse caso, pessoal, a gente está numa temperatura que ultrapassou os dois pontos de fusão. Ou seja, é maior que o ponto de fusão do ferro e é maior que o ponto de fusão do chumbo. Então, o que acontece? A gente já sabe que, como passou dos dois pontos de fusão, as duas substâncias vão estar no estado líquido. E perfeito, por quê? A gente está trabalhando de solidificação fracionada, ou seja, a gente vai tentar solidificar um e o outro não. Nessa forma, o que acontece? Aquele que tiver o maior ponto de solidificação vai solidificar primeiro, quando a gente começar a resfriar aquela amostra. Então olha porque eu destaquei aqui aquecimento e aqui resfriamento, que é uma das coisas que diferencia muito bem esses dois casos. Então nesse caso, quando a gente tem aquela temperatura maior que 2000 graus Celsius, que é uma temperatura muito elevada, conforme a gente for resfriando, a primeira temperatura que a gente vai chegar é em que? 1536, porque pra gente chegar em 327, a gente já vai ter que ter passado por 1536, ou seja, quando a gente chegar nessa temperatura e deixar uma temperatura menor do que essa daqui, o ferro já vai passar para o estado sólido, ou seja, aqui o ferro
ele vai estar no estado sólido e o chumbo, ele vai estar no estado líquido. Dessa forma, a gente tem o quê? A gente vai ter o ferro estando no estado sólido, o chumbo estando no estado líquido. Então, basta o seguinte, como a gente vai ter o ferro no estado sólido e o chumbo no estado líquido, basta a gente virar o nosso recipiente que o quê? Que o nosso chumbo, como ele está em estado líquido, ele vai escorrer, enquanto o nosso ferro, ele vai ser mantido lá naquele recipiente, beleza? Então, é praticamente isso. Então, eu já quero que você entenda o seguinte, a diferença da solidificação para quê? Para fusão fracionada, ok? Na fusão fracionada a gente vai aquecer a substância prestando atenção nos pontos de fusão. Aqui na solidificação a gente vai resfriar a substância também prestando atenção nos pontos de fusão ou também nos pontos de solidificação, tudo bem? E essa parte da fracionada, essa palavra fracionada, eu quero que você saiba o seguinte, que ela indica que uma das substâncias, pelo menos, ela vai atingir tal ponto enquanto as outras não. Como, por exemplo, aqui, enquanto um está no estado líquido, o outro está no estado sólido. Aqui, a mesma coisa. Então é isso que aqui a gente quer dizer. Quer dizer que pelo fato de ter a palavra fracionada, está falando que não vai acontecer como um todo, vai acontecer de maneira parcial. Tudo bem? Então vamos lá, para finalizar essa aula, para você conseguir sair dessa aula aqui já sabendo tudo sobre fusão fracionada, sabendo também sobre solidificação fracionada e cristalização fracionada, vamos falar sobre esse último ponto? Vem comigo. Olha aqui, a cristalização fracionada ou a evaporação é algo muito simples de entender e eu tenho certeza que você vai sim entender. Olha aqui, ó, é a separação por meio da adição de um solvente. Mas calma lá, presta muita atenção que isso daqui é um pouco polêmico. Vem comigo, olha aqui, ó. Primeiro ponto que a gente tem que saber é o seguinte. Nesse ponto, a gente tem que saber o que é coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é aquilo que vai comandar, eu diria, a solubilidade de uma substância em determinado solvente. Como, por exemplo, o NaCl, o sal de cozinha na água, ele tem um certo coeficiente de solubilidade. Se a gente atinge esse coeficiente de solubilidade e ultrapassa ele, o que acontece? Quer dizer que o nosso NaCl, o nosso sal de cozinha, ele não vai mais se dissolver acima daquela quantidade no nosso solvente, no caso, que é a água. Ou seja, se a gente supera esse coeficiente de solubilidade, atinge ele e ultrapassa, vai acontecer o seguinte, vai precipitar o nosso sal de cozinha. O que é precipitar? É ter o nosso sal de cozinha no estado sólido. Ele vai lá para o fundo do nosso recipiente. Tudo bem? Agora que a gente já sabe qual é o coeficiente de solubilidade, a gente tem que saber o seguinte, nesse caso, cara, a gente não vai trabalhar com ponto de fusão, com ponto de solidificação. A gente vai trabalhar com coeficiente de solubilidade. A gente já tem que saber que tem que ter uma diferença nos coeficientes de solubilidade. E como eu disse antes, tem que ter uma diferença significativa para a gente conseguir fazer isso de maneira mais simples e eficaz a nossa separação de misturas, ok? Então aqui o que acontece, ó, como por exemplo aqui, os sais da água do mar. A água do mar, como todo mundo já sabe, ela tem diversos sais dissolvidos nela, ok? Então o que acontece? Como a gente já sabe, como eu já te expliquei a questão do coeficiente de solubilidade, se a gente começar a evaporar aquela água do mar, ou seja, retirar solvente, o que acontece? A gente vai conseguir precipitar alguns sais de acordo com o coeficiente de solubilidade. Então o que acontece? A gente vai ter a nossa solução lá, a gente vai ter a nossa água do mar com todos os sais. Aí o que acontece? Conforme a gente começa a evaporar ela, a gente está perdendo solvente. Se a gente está perdendo solvente, conforme a gente vai perdendo, alguns sais minerais, eles vão sim, o quê? Eles vão precipitando. Se eles vão precipitando enquanto um precipita e o outro fica dissolvido, a gente está conseguindo já efetuar a nossa separação de misturas. Porque enquanto alguns estão ficando na água dissolvidos, outros sais minerais, eles já estão fazendo o quê? Eles já estão precipitando. Então, olha como que é simples. Falei que isso daqui ia ser simples, cara. Olha aqui, ó. Então, aquele que tiver o menor coeficiente de solubilidade cristalizará primeiro. Dentre todos os sais minerais que tem lá naquela água do mar, aquele que tiver o menor coeficiente de solubilidade, ou seja, aquele que apresentar menor solubilidade em água, ele vai, conforme a gente começa a retirar água, ou seja, conforme a gente começa a retirar solvente, ele vai sim precipitar. Mas lembra que eu te falei que isso daqui ia ser um pouco polêmico? Por quê? Tá vendo aqui, olha, adição. Eu falei adição, mas até agora eu só expliquei que a gente está retirando a água. Cara, é o seguinte, do mesmo ponto que a gente pode trabalhar com evaporação, com a gente retirando esse solvente, por isso que a gente também pode chamar de evaporação, a gente também pode trabalhar adicionando. Imagina o seguinte, a gente tem diversos sais minerais com coeficientes de solubilidade distintos de maneira significativa, ou seja, a gente tem o coeficiente de solubilidade diferente de maneira significativa, de ponto que um seja muito grande e outro seja muito pequeno. Nesse caso aqui é ponto de fusão, nesse caso a gente trabalha com coeficiente de solubilidade. A gente sabendo isso, se a gente tiver uma mistura de sais no estado sólido dessa forma, basta a gente pegar um solvente que um seja muito solúvel e o outro seja pouco, porque dessa forma o que acontece? Enquanto um é muito solúvel, ele vai ser dissolvido
naquele solvente. Enquanto aquele que for menos solúvel, muito menos solúvel, ele vai ficar precipitado. Então a gente consegue separar também por essa forma. Olha que simples. Então a gente vai ter a nossa mistura lá dos sais, jogou o nosso solvente, o solvente vai dissolver um e o outro não. Por isso que é uma cristalização fracionada, ok? Porque enquanto um vai ficar no estado sólido, o outro ele vai estar dissolvido. Olha que simples, pessoal. Eu falei que ia ser fácil, eu falei que vocês iam conseguir entender e vocês realmente, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tudo bem? Então, resumindo, a gente já trabalhou aqui hoje sobre fusão fracionada, a gente trabalhou sobre solidificação fracionada, cristalização fracionada, trouxe as definições para vocês, trouxe um aprofundamento aqui para vocês, trouxe exemplos também aqui para vocês. Olha como que tá muito bem organizada essa lousa, então não perde tempo, copia ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar para você relembrar quando você precisar relembrar esse assunto, tudo bem? E mais uma vez, você que não é inscrito ou inscrita no canal, pessoal, por favor, se inscreva aqui, deixe seu like, isso ajuda demais. Olha todo o conteúdo gratuito que eu trouxe para você, cara, isso aqui é conteúdo de qualidade, ok? E todo esse conteúdo é de maneira grátis para você, é de graça, tá aqui no YouTube, é de graça, eu preparei de graça para você. Então a maneira de você conseguir me retribuir é dando o seu like e também deixando a sua inscrição. Mas olha, eu sei que essa aula ficou um pouco comprida, mas olha o tanto de coisa que você aprendeu. Isso é muito lindo, você está utilizando a educação de uma maneira muito positiva, você está aprendendo coisas que vai sim te ajudar na sua vida, ok? Então não quero que você saia dessa videoaula e vai fazer algo aleatório. Não faz isso, vamos aprender um pouco mais. Olha o tanto de conteúdo que tem nessa playlist, vamos aprender um pouco mais, vem dar continuidade aqui comigo nos estudos. Então faz o seguinte, olha, eu vou dar aquele espaço para você tirar esse print, para você copiar essa lousa maravilhosa e você vai sair dessa videoaula, não vai fazer algo aleatório, tá? Você vai sair dessa videoaula e você vai assistir o meu próximo vídeo dessa playlist que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, ok? Você vai dar continuidade a esse aprendizado de maneira construtiva, você vai aprender muita coisa nova também, beleza? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e até o próximo vídeo.